Eu quero chamar o querido pastor Ivan e ele vai ministrar no nosso coração nessa manhã. Eu quero orar junto com você. Tem uma palavra que Deus já colocou no coração dele. Ele batalhou a semana inteirinha com essa palavra e ele vai ministrar para nós aqui. E nós seremos edificados nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, que alegria especial estar, Senhor, neste ambiente, onde verdadeiramente a Tua unção, a Tua graça e o Teu mover se fazem real nos nossos corações. Nesse momento, nós seremos ministrados pelo pastor Ivan com a mensagem que o Senhor já colocou em seu coração. Nós desejamos, Senhor, sermos boa terra para receber essa mensagem, para valorizar aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. E que assim seja, que possamos sair daqui diferentes, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor vai comunicar a nós. Assim oramos e desde já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Ivan. Amém. Meus queridos, vocês podem tomar assento, por favor. Olha que depois que a gente passa dos 40, a gente não se atreve mais a fazer nenhuma pirotecnia. Mas nessa manhã eu fiquei com vontade de pular, viu, pastor Marcos? Que ambiente gostoso, né? Primeiro começa com a rede já ali, né? A rede já abriu já no 100 por hora, né? Que presença, né? Presença gostosa de Deus. A gente precisa gravar esses momentos, porque haverão tempos difíceis. E a gente precisa lembrar de que, olha que presença boa, olha que ambiente agradável. Eles ministraram milagres, que músicos maravilhosos, que adoração. Quero que você guarde essa manhã. Todo culto é abençoado, mas tem alguns que são especiais. E a gente sente a presença de Deus aqui bem pertinho da gente. Eu quero te convidar a você abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos ler uma passagem meio longa, mas nós vamos extrair muitas verdades aplicáveis diretamente à nossa vida desse texto. Atos, capítulo 27. O tema de hoje é vencendo tempestade. Ou vencendo as tempestades. Todos nós passamos por tempestades. E hoje nós vamos dar um pouquinho sobre um homem da Bíblia que eu gosto muito, que é Paulo. Eu sou um grande admirador de Paulo. E Paulo passou uma grande tempestade. E nós vamos estudar isso. Atos capítulo 27, versículo 1 nos diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome Júlio, da corte Augusta, e embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Sínodo, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a dificilmente,
chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo o admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, para ficar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênice, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar, parar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, ergueram as velas, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado esta para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram novamente à toa. Andando nós agitados por um vento veemente, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós não pequenas tempestades, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Essa é a história. Eu não sei quantos de vocês gostam de barco, ou já andaram de barco. Quem andou de barco aqui? Tem alguns aí, né? Quem aqui já pegou tempestade com o barco? Quem já pegou? Alguns. A minha infância, adolescência foi no interior de Santa Catarina, mais precisamente em Pissarras, e eu ajudava os pescadores. E às vezes nós íamos para dentro, né, do mar e a gente saía bem. Na hora da volta, a tempestade nos pegava. E se tem uma coisa que dá um medo, é um barco em tempestade. Se dentro do barco já está com medo, a água entrando, você fala, de fora não tem aonde segurar. E ali, quanto mais quem é marinheiro e viaja longe, aqueles navios tal, tem que ter muita estrutura emocional. Porque você depois procure lá navios em tempestade, você vai ver que quando aqueles navios abaixam, assim, aquelas ondas gigantescas, você fala, morreu, acabou. Alguma coisa próxima dessa aconteceu. A passagem que nós acabamos de ler, ela é uma fotografia da vida. Eu gostaria nessa manhã de dividir com vocês lições para que nós possamos vencer as tempestades da vida, mas também lembrá-los de que a vida é marcada por tempestades. No texto que nós lemos, fala que Paulo estava viajando numa embarcação adramitina e depois ele mudou-se para outra embarcação. Todos nós estamos numa viagem. Nós estamos numa viagem rumo ao melhor porto seguro que existe. Não é o do Brasil, mas é a Nova Jerusalém. Nós estamos navegando nesse mar chamado vida. E nesse mar chamado vida,
nós vamos encontrar ipsilitris tudo o que aconteceu aqui com Paulo. O versículo de número 4 fala que em Chipre os ventos eram contrários. Ei, você vai passar por dias que os ventos são contrários. Sabe aquele dia que você levanta e já logo de manhã a situação dá errado? Tem dia que você levanta, tudo bem. Aquele dia que, olha, até o que estava ruim melhora, naturalmente sem fazer nada. Mas tem dia que você levanta, já derruba o café na roupa, se vai, tudo acontece. Tem dia que você vai tentar chegar no horário no trabalho, o trânsito não deixa você chega atrasado, o chefe já vem te dar uma bronca. Tudo acontece de errado. São os dias onde o vento está contrário. Você tem que entender, naquele dia é o dia de você vigiar um pouco mais, de você entender que tem dia que não está favorável. Faz parte. E uma coisa, não pensa porque você não é espiritual, não pense porque você não é mais santo. Não, todos nós que estamos na navegação da vida, vai ter dias de ventos contrários. Agora, no versículo de número 5, falam que eles chegaram a Mirra. A mirra, ela tem vários benefícios, né? Inclusive de cura, mas a mirra, ela é amarga. Vai ter dia que a vida vai estar doce, mas vai ter dia que a vida está amarga. Tem ventos contrários que te impedem de avançar, mas tem dia que a situação está ruim. E a gente precisa entender que quando a gente não está bem, é hora da gente também vigiar. Eu digo para Pati, tem dia que eu chego, olha, eu não estou bem, eu vou para o quarto, eu vou ficar quieto, porque o peso, a batalha, deixa a gente amargo de vez em quando. Por mais que a gente seja crente e ore a Deus, mas tem dia que a gente está beirando mirra. Só que é uma coisa boa, a mirra ela cura. Às vezes tem coisas amargas que vêm sobre nós, mas elas trazem cura. A gente normalmente quer só o doce, mas a Bíblia fala que muito mel faz o homem passar mal. Mas tem coisas amargas que curam você. Caminhando um pouquinho mais, no versículo de número 6, Paulo muda de navio e pega uma embarcação alexandrina. E no versículo 7 fala: navegando vagarosamente, o vento impedia de continuar. Você viu no versículo anterior que o vento estava contrário, mas eles conseguiam ir devagar. Mas olha só o que fala agora: o vento contrário impedia de caminhar. Quem sabe você entrou aqui falando assim: eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo avançar. Não conseguir avançar hoje não quer dizer que não vai avançar amanhã. Isso é vida, é a realidade da vida. Eu quero que você não desista. Ouça essa palavra de Deus: não desista. Se hoje está difícil, persevera, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tem tempo que não vai mesmo, tem dia que não vai. Você precisa entender que a vida é assim. Mas caminhando um pouquinho mais, olha só que interessante, versículo 8 fala que eles chegaram nos bons portos. Logo depois de um período onde a coisa não andava, versículo 8 fala que eles chegaram nos bons portos. É aquele tempo que você aporta um navio, que as coisas estão boas, que você avança, que você está seguro, aportado você está seguro. E tem períodos nesses e você deve aprender a valorizar. Tem gente que bebe da mirra no tempo de mirra e continua amargo no tempo dos bons portos. Ei, no tempo de mirra a gente fica meio amargo, mas no tempo dos bons portos, celebre e exalte e glorifique o nome do Senhor. Nós precisamos aprender a viver as estações da vida. Não seja alguém que só carrega mirra, mas aprenda a celebrar. Mas olha só, depois do versículo 9, de novo veio uma navegação perigosa. Interessante, de novo veio uma navegação perigosa. Agora, no versículo 11, Paulo, que era um homem de Deus, ele começa a dizer: gente, eu estou vendo
que por essa tempestade, o que está acontecendo, a gente vai ter prejuízo, a gente vai ter uma situação difícil. E ele diz, ele fala, e sabe o que acontece? Ninguém dá atenção a ele. Desprezo. Ei, você que está tentando fazer o bem, que orienta, que ajuda, que estende a mão, e você recebe o quê? Desprezo. Paulo passou por isso. Paulo, ele poderia não estar nem aí com as pessoas, mas ele era um preso ali. Olha, deixa acontecer. Não, Deus falou com ele e ele quis ajudar como você. Mas às vezes você estende a mão e o que você recebe? Desprezo. Acontece. Mas nós, crentes, somos chamados aqui na DCMI para amar e servir. Essa é a nossa filosofia de vida. A gente está aqui para amar e servir, para ajudar. A gente sempre vai ajudar quem quiser, e quem não quiser a gente tenta assim mesmo. E aí, caminhando um pouquinho mais, versículo 13 fala que soprou um vento contrário, mais uma vez. Mas no versículo 14, e eu me lembro do pastor Marcos Antônio da Silva pregando essa mensagem no Templo Central em Curitiba, e ele falando do Euroaquilão. O Euroaquilão foi um pé de vento terrível. Tem dias, irmãos, que são ventos contrários. Tem dia que a gente não consegue avançar, tem dia que a gente fica parado, mas tem a possibilidade, e eu oro para que você não passe, mas existe a possibilidade do Euroaquilão chegar. Quando o Euroaquilão chega, é uma tempestade que arranca a nossa estrutura. Quando o Euroaquilão chega, desgoverna as nossas emoções. Quando o Euroaquilão chega, diz aqui que eles não viam mais sol, não viam mais nuvens, quer dizer, estrelas. Eles não sabiam se era dia, se era noite. Eles perdem a noção do tempo. Quando o Euroaquilão chega, a gente é arrebatado, não sabe o que vai acontecer. E diz ali que era tão forte o vento, no versículo 15, que tomou tudo, arrancou tudo e levou eles estavam sendo levados pelo vento. E diz a Bíblia, eles iam à toa, como assim, sem governo, sem direção. E quem sabe você já passou, ou pode estar passando por um tempo de Euroaquilão. E você pensa assim, agora acabou. Porque quando a gente passa pelo Euroaquilão, a gente fala, agora acabou, agora morreu, não tem mais esperança. Calma, calma. Porque Paulo passou pelo Euroaquilão, mas ele não morreu no meio do Euroaquilão. Calma. E aí a Bíblia continua dizendo que, no versículo 17, olha que quando o Euroaquilão chega, você faz tudo que você pode. Você coloca a tua força, coloca a tua inteligência, coloca o teu dinheiro, coloca a tua maturidade, coloca tudo. E diz o versículo que eles fizeram tudo que eles podiam, mas de nada adiantou. E sabe o que aconteceu? Quando o Euroaquilão chega, a gente tem normalmente algumas perdas. E diz o versículo 18 que eles perderam as armações. O navio estava pesado e eles perderam as armações. Foi levada pelo vento. E quem sabe eu estou pregando nessa manhã para alguém que já começou a perder as armações. Você já perdeu algumas coisas. Os bens já foram. Parte dos bens já foram embora. E você está se questionando, Deus, por quê? A gente se questiona, mas diz a Bíblia que eles perderam as armações. E o versículo 19, para nós encerrarmos essa introdução, diz então que eles não viam mais sol, não viam mais estrelas, e fugiu toda a esperança. Essa é ou não é a fotografia da vida? Nós passamos ou não passamos por tempestades? Tem hora que a gente perde a esperança. Tem hora que o vento é tão grande que você fala, não sei mais no que fazer, eu vou deixar ver para levar para ver o que acontece. Mas o texto continua. E aí eu vou te dizer o que aconteceu depois.
Quando eu olho para esse texto, eu vejo algumas verdades. Primeiro, ninguém se prepara para a tempestade. Normalmente a gente não faz, salve nos Estados Unidos, que é um país tão evoluído que eles já prevêem a tempestade. E aí as pessoas se preparam e fogem e tudo. Mas é uma tecnologia muito avançada. Mas a gente não fica se preparando para a tempestade, até porque a gente não sabe. Todos nós enfrentaremos tempestades, independente de quem somos. A tempestade tem a capacidade de tirar a nossa segurança humana. Nos faz lembrar que existem forças maiores do que nós. Você que se acha autossuficiente, você é autossuficiente até que a tempestade chegue. Tem a capacidade de levar coisas que amamos. A tempestade infelizmente faz isso. Nós temos certeza de que toda tempestade, por mais difícil que seja, ela um dia vai passar. Mas eu aprendo logo de início que mesmo diante das tempestades, o nosso Deus nunca nos deixará sozinhos. E aí eu entro nas lições de Paulo. Paulo estava naquele barco, naquele navio, na verdade. E o que Paulo, um homem de Deus, nos ensina? Em primeiro lugar, versículo 22, diz assim: mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Paulo, diante daquela circunstância toda, ele conseguiu ter bom ânimo. Eu me pergunto, como ele conseguiu ter bom ânimo? No meio da tempestade, você só consegue ter bom ânimo quando você está firmado em Jesus. E Paulo trouxe uma consolação. Algumas coisas vão se perder, mas a nossa vida será guardada. Irmãos, ouça uma coisa: nessa vida nós perderemos coisas, mas existe uma promessa: nós estamos guardados na palma da mão de Deus. O inimigo não pode te tocar, o inimigo não pode te roubar. Você está escrito na palma da mão de Deus e Ele guarda você. Uma segunda verdade que eu aprendo nesse texto: Paulo, mesmo diante dessa situação, ele ouve a voz de Deus. Sabe qual é a nossa tendência na luta? É a gente se desesperar e a gente correr atrás do homem, correr atrás de alguém que possa nos trazer uma solução humana. Mas Paulo me ensina uma coisa: eu preciso ouvir a voz de Deus no meio da tempestade. Tem momentos, irmãos, de que o teu melhor amigo vai dar um conselho, mas não vai resolver. Tem hora que o teu gerente do banco vai dizer: faça isso, não vai resolver. Tem hora que o médico vai dizer: faça isso, não vai resolver. O advogado vai dizer: faça isso, não vai resolver. A gente precisa distinguir as vozes. A melhor voz para se ouvir no meio da tempestade é a voz tremenda de Deus. Versículo 23 fala: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Eu quero nesta manhã desejar e ministrar em oração que a ADCMI voltará a ouvir a voz de Deus pelas madrugadas. Será uma igreja que será acordada pelas madrugadas para ter um tempo de comunhão e intimidade com Deus. E vão todo mundo? Sim, alguns já têm, mas que a maior quantidade dos crentes da nossa igreja possam ter a voz de Deus bradando constantemente sobre a sua vida. E quando a voz de Deus fala, tem paz. Quando Deus fala, você fica tranquilo. Quem sabe nessa manhã você veio debaixo de tempestade. Ouça a voz de Deus dizendo: fica em paz, eu estou guardando a tua vida. Versículo de número 24. Paulo então temeu a tempestade. Quer dizer, Paulo não temeu a tempestade porque ele estava confiando em Deus. As pessoas do mundo, diante das crises, elas se perdem, elas se desesperam,
elas fazem loucuras. Mas Paulo não temeu. Versículo 24 dizendo, Paulo disse, não temas. Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Sabe o que isso é lindo, irmãos? Quando tem um homem e uma mulher de Deus ligada na presença do Senhor, ele só não honra quem está ligado, ele honra quem está ao redor. Quando tem alguém que é distante de Deus, ao invés dele, ele não é abençoado, e além disso ele também não abençoa os que estão ao seu redor. Mas Paulo, um homem de Deus, Deus disse, Paulo, você vai ter que chegar lá. Eu vou fazer mais, eu vou preservar todo mundo. E sabe o que eu quero dizer nessa manhã, nessa simbologia? Você e sua casa serão guardados e protegidos em nome de Jesus. Pode ser que você veja e diga, meu Deus, a tempestade está alcançando. Não, vai ser difícil talvez, vai ser um tempo de luta, mas você e a sua casa serão guardados pelo poder da mão de Deus. Caminhando um pouquinho mais, são lições lindas. No versículo de número 28, Paulo buscou conhecer a real situação em que estava. Preste atenção. Eu conheço pessoas que por qualquer coisa se desesperam. Aqui entra uma palavra extremamente pastoral: calma. Eu tenho um amigo meu chamado Alex, do Veiga Prado, e ele é bombeiro, e ele tem uma frase: muita calma nesta hora. Que bombeiro não pode se desesperar com fogo, assim como salva-vida não pode se desesperar com onda. Irmão, calma. Olha o que o apóstolo Paulo fez. E lançando prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Sabe o que eu aprendo aqui? Calma. Analisa a situação. Tem gente que por qualquer informação perde o chão, perde estrutura, fica desesperado. Qual é a real situação? Nós que aconselhamos, pessoas chegam e falam: acabou tudo, tudo acabou. Acabou o quê? Por quê? Como é que está? Calma. Paulo me ensina: lança o prumo, avalia financeiramente, avalia espiritualmente, avalia, faça a avaliação da tua vida, faça a avaliação da sua empresa, faça a avaliação do seu ministério, faça a avaliação da sua família, enfim, avalia, traga as informações reais. Não fique supondo, não fique achando. Tem gente que gosta de interpretar o que o outro disse. Se você não entendeu, pergunta de novo. Tem gente que cria uma tempestade num copo d'água por uma coisa que não existe. Tem gente lutando contra inimigos que não existem. Tem gente que tem a síndrome da perseguição. Qualquer coisa acontece, estão me perseguindo. Tem casais que são extremamente ciumentos. Alguma coisa aconteceu, demorou, eu acho que está com outra. Tem gente que porque aconteceu lá um probleminha financeiro, já estamos quebrados, vai quebrar. Calma, lança o prumo, avalia bem. Mas depois de lançar o prumo, entender qual é a real situação, veja o versículo 29. E entendendo e temendo ir dar em algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras. Irmãos, quando a situação está difícil, avalie ela, mas busque a âncora. Você não está navegando sem a pique, mas tem âncora. Você tem a oração, que é uma grande âncora. Você tem a palavra, que é uma grande âncora. Você tem conselhos de pastores, que é uma grande âncora. Você tem a presença do Espírito Santo testificando dentro de você, que é uma grande âncora. Você não vai dar nos rochedos, porque você tem âncora. Aleluia!
Versículo de número 31. E aqui tem uma coisa linda. Paulo disse assim, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-os. Está em crise em casa? Não larga o navio. Não saia do navio. Não saia. Em nome de Jesus, não saia. Lute até o fim. Até quando puder. Com todas as suas forças. Não saia. Não saia. Está com dificuldade no ministério. Está difícil, está pesado. E eu sei que é pesado. Alguns nos vêm aqui e falam: puxa, que bacana, eu queria estar ali, um terninho ali, subir ali em cima, falar. Mas vocês não sabem as madrugadas que nós passamos. Essa semana inteira eu buscando, a Paty é testemunha. O que o senhor quer que fale? E nesse tablet aqui eu tenho 500 sermões. Fala assim: tranquilo, é só pegar um e pregar. Parece que quanto mais você busca e roda e não chega. E Deus fala. O ministério é difícil, mas não saia do barco. Não pula do barco. A igreja também. A igreja não é perfeita, irmão. Vai ter um dia que o irmãozinho vai trombar em você, vai pisar no teu calo, naquela unha encravada sua. Você fala: não vou voltar mais lá porque pisou na minha unha. Não, calma. Vai ter um dia que talvez o irmão vai manejar o carro ali, vai encostar no teu. Meu Deus do céu, até na igreja a tribulação. Calma, não sai do barco. Vai ter um dia que aquele irmãozinho que você gosta vai passar e vai fazer conta que não te viu. Não vai dar paz ao Senhor. Calma. Não pula do barco em nome de Jesus. Não sai do barco. Porque a tua bênção está em continuar aonde Deus te colocou. Se você sai da direção de Deus. Quando Deus te dá a direção, ouça uma coisa: quando Deus te dá a direção, é Ele que segura, é Ele que provê, é Ele que garante, Ele se responsabiliza. Mas se você sai sozinho. Se você sai da direção de Deus, é você que tem que pagar as contas. Se você sai da direção, é você que tem que se proteger. Se você sai da direção, se vira sozinho. Mas quando você está na direção de Deus, o Senhor garante a tua vida, o Senhor sustenta a tua casa. E eu tenho autorização de Deus nesta manhã para dizer: não te preocupes, não temas, Deus está contigo, Ele cuidará de ti. Paulo sabia de que Deus estava com ele. Ele não poderia sair da direção de Deus. Quantas vezes é mais fácil a gente dizer: Deus, chega. Quanta luta, quanta provação. Parece que quando a gente não está empenhado, pastoreando o ministério, a vida é mais tranquila. É luta de todos os lados, é prova de todos os lados. E aí Deus diz: filho, eu conto contigo. Tem luta, tem batalha, mas eu preciso de alguns na frente do exército para que o reino permaneça e para que as minhas ovelhas não morram. Tem que ter alguém disposto a ir na frente para levar pedrada, levar flechada, colocar a vida em risco. Eu digo para minha esposa: seria tão mais fácil ficar na empresa. Léo, contrato, eu demito, não gostei, não está indo, vai embora. Mas aqui não dá. A gente não pode recuar. Mas tem hora que as forças acabam. E é nessas horas que a gente dobra o joelho e diz: Deus, eu não sei mais o que fazer. E aí vem a presença dele descendo. Eu me lembro da passagem de Elias. Elias, acabou, não
tem mais jeito, acabou. E diz a Bíblia que Deus desce, Ele desce até a caverna e diz: Elias, o que você faz aqui, Elias? Acabou, só sobrou eu, não tem mais ninguém. E Deus diz: tem mais 7.000 que eu estou preservando, Elias. Sai da caverna, Elias. Eu tenho uma continuidade para a tua vida. Eu tenho um sucessor que eu vou nomear depois de você. Fica tranquilo, Elias, você vai embora comigo. Eu vou te arrebatar numa carruagem de fogo, mas Eliseu vai suceder. Você vai consagrar rei, você vai preparar. Irmão, você entrou, quem sabe, dizendo: acabou, não vai mais dar jeito. Eu vou dizer para você: Deus já tem plano de sucessão, Deus já tem plano de continuidade. Tem muita surpresa que Deus está preparando. Você não está vendo, mas a solução de Deus, ela está pronta para essa situação que você está passando. E aí, caminha um pouco mais. Diz que no versículo 34: portanto, exorto-vos aqui com mais alguma coisa. Tome um cuidado, porque nas tempestades que a gente passa, sabe qual é a primeira coisa que a gente sente? A fome vai embora. Tem gente que emagrece 10, 20, 30 quilos nas tempestades. Mas eu não estou falando da comida física. Na tempestade a gente tem que se alimentar espiritualmente. Não deixa de vir à igreja, não deixa de orar, não deixa de buscar o Senhor. Paulo disse: com mais, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Eu parto para o final. Chegou uma hora em que a situação estava tão difícil que o apóstolo Paulo disse: é hora de aliviar a bagagem. Nós precisamos jogar algumas coisas fora. Atos 27, 38 fala: refeitos com a comida, depois de comerem, recobraram a consciência, estavam mais aptos e aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Irmãos, tem hora que nós precisamos jogar algumas coisas fora. Tem hora que nós precisamos aliviar a carga. Tem gente que não tem marcha ré. Tem gente que está sofrendo. Mas aqui, entenda uma coisa: a carga era ruim? A carga era ruim? Não. O que você tem é bom? É. Mas está fazendo bem para você? Esse carro que você comprou, que a parcela está te dando dor de cabeça todo mês, é bom, é? Mas será que na hora de você dar um passo atrás, aliviar um pouco o peso? Esse padrão de vida que você está vivendo, que está consumindo a tua paz, o teu cartão de crédito, será que na hora de você dar um passo atrás e jogar para fora do barco um pouco desta carga? A Bíblia diz em Hebreus 12:1 assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Interessante aqui é que fala de pecado. A gente tem que abandonar pecado, mas ele fala de embaraço. E embaraço pode ter sido uma coisa boa que depois virou embaraço. Uma amizade que era boa virou embaraço. Um namoro, jovens, que era bom e virou embaraço. Está atrapalhando a tua vida. O que está pesando você? Você não era pesado assim. Você está pesado, está pesada, está uma pessoa angustiada. Alivia. E vamos, mas eu gosto. É trigo, é bom, mas nesse momento tem que aliviar a bagagem. Tem hora que a gente tem que aliviar, tem que descartar mesmo que a gente goste. Depois que a gente fica mais velho um pouco, a gente vê que a gente pede, a gente ganha, a gente tem que fazer a vida assim. Mas por último,
E aqui é lindo. Eu quero ministrar sobre a sua vida isso, aqui é lindo. Versículo 44. Olha o que aconteceu. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. A palavra de hoje para você é que tem salvação para você. O cuidado de Deus para você. As coisas podem até se perder, mas o Senhor vai preservar você e a sua casa. Eu peço que você se coloque de pé. Aleluia. Regi, corra aqui, Regi. Vem aqui, Regi, cantar um louvor. Quero orar com você que está passando por um tempo de tempestade. Eu não sei qual é a fase da sua tempestade, se é aquela fase do pequeno vento, se é a fase já onde você não consegue caminhar, se é uma fase onde você já está no euro-aquilão, se é a fase onde você já começou a ter que abrir mão das coisas, ou se é a fase onde você já está agarrado num pedacinho de tábua, dizendo: Deus, eu não quero morrer. Eu só quero dizer que Deus nessa manhã vem ao teu encontro. E eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero orar com você. Você que sentiu na galeria ou aqui, vem à frente. Eu quero orar pela sua vida, ministrar na sua vida. Essa tempestade, ela não fugiu do governo de Deus. Ele vai deixar até um certo nível. Ele vai guardar, Ele vai zelar de você e da sua casa. Venha, apresenta a sua vida. Tem os irmãos descendo lá de cima. Venha com calma. O louvor vai cantar, vai ministrar. E se lembra que nós estamos no ambiente de cura, ambiente de restauração. Fica tranquilo, Deus vai renovar o teu ânimo. Você vai voltar a se alimentar, vai sair forte daqui. O Senhor não vai deixar que a sua casa quebre nos rochedos. Não vai deixar que a sua empresa se arrebente nas pedras. O Senhor vai guardar você. A igreja, feche os seus olhos. Sinta a presença do Senhor. Sinta a presença do Senhor. Dê um tempinho de liberdade. O Espírito ministra ao meu coração que Ele está trabalhando nesta manhã. Está curando vidas. E o vento forte, ouça isso, não vão roubar a minha fé. eu creio Em Ti, meu Deus. Venha. A tempestade, Apresenta diante de Deus a tua vida. e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em Ti, meu Deus. A tempestade, Eu creio. e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em Ti, meu Deus. A tempestade, e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em Ti,
autoridade, Senhor, nós ministramos cura na nave da igreja, lá na galeria. Cura, seja curado nesta manhã de toda enfermidade física em nome de Jesus, de toda enfermidade emocional seja curado agora, de toda enfermidade espiritual seja restaurado em nome de Jesus. Receba, receba, seja fortalecido. É tempo de novidade, há novas estações. O Senhor tem coisas novas. Receba, receba. Nós não tememos. Nós estamos diante de Ti, Pai. Guardado por quem nunca perdeu batalha. eu nunca vi. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que Creio. irás prover de novo. Eu creio em Ti. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Aplauda com alegria.